Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desse sabadão. E um Fala Gigante que já chega aí nessa tarde de sábado bastante agitado, tá, torcedor? O mercado do Vasco da Gama que segue a todo vapor. Vamos trazer aqui nesse vídeo novidades quanto à situação envolvendo o zagueiro Léo, que sim, não fica no Vasco para a temporada de 2025, já busca, né, o seu futuro junto aos seus agentes, e a gente vai trazer algumas novidades aqui sobre a situação do zagueiro dentro do nosso Cruz Maltino. Além da situação envolvendo o zagueiro Léo, tem também a possibilidade de saída do Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Tem time aí do futebol norte-americano querendo a compra, né, do volante Cruz Maltino. Vamos trazer também novidades quanto à situação envolvendo chegada de novos nomes. Tivemos aí nessa manhã de hoje a informação envolvendo o ponta esquerda Guilherme, que foi um dos grandes nomes do Santos nessa temporada de 2024 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tem passagem também por alguns clubes de Série A e está no radar tanto do Vasco como de alguns outros clubes do Brasil e também do futebol de fora, o futebol exterior. Enfim, teremos pela frente aí, meu amigo, volto a repetir, tá? Um Fala Gigante muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades, com muitas informações e completamente imperdível para todos vocês. Porém, é claro, né? Antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que tá aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal de verdade mesmo, tá? Não perca tempo, vem aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e a ajuda de todos vocês. E além disso, um aviso bem especial e importante aqui. O que acontece? A gente recentemente deu uma sumida aqui do canal. A gente passou esse último final de semana todo, o iniciozinho da semana, sem postar vídeos aqui. Estávamos não, né? Eu estava viajando, eu já avisei em alguns vídeos aqui, mas volto a repetir, irei casar daqui a exatamente 2 meses, então eu tive um período de viagem com os amigos, tive uma despedida de solteiro, e acabei não conseguindo postar. Eu preciso também ter o meu momento de relaxamento. É claro que eu tenho esse compromisso de vocês, mas às vezes também é importante dar uma espairecida na cabeça, e até por ser um momento também que eu tô vivendo muito importante. Então, o que eu peço nesse momento agora para você que curte o nosso canal de verdade mesmo, Papo de Vascaíno, tá? O like, ele é muito importante para a divulgação do vídeo. O like, ele faz com que o nosso vídeo ele seja impulsionado dentro do YouTube. Então, eu te peço nesse momento, nem precisa se inscrever se não quiser. Eu peço só apenas o seu like. Vem aqui e larga o dedo no like para esse vídeo ele ser divulgado. Fechado? Vamos combinar assim? Então, larga o dedo aí no joinha para ajudar o nosso canal e fazer com que o YouTube volte a compartilhar o nosso conteúdo, que é até dando uma segurada nos nossos vídeos pelo tempo que a gente ficou sumido aqui do canal. Show de bola? Fechado? Posso contar aí com a sua ajuda? Posso contar com o seu like, o seu joinha, o seu gostei? Então é isso, então fechou. Conto e espero por você. Vamos que vamos então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco, porque como a gente trouxe, né? Um sabadão aí muito agitado na nossa colina histórica. A gente acabou de ter informação da lista de relacionados, o Vasco que treinou pela parte da manhã. Mas tudo isso, eu já te adianto aqui, a gente vai falar com vocês só no Boa Noite Gigante. A gente só vai voltar no Boa Noite Gigante para falar com vocês sobre a situação envolvendo o jogo entre Vasco e Corinthians, a lista de relacionados do Vasco da Gama. Tudo isso você verá daqui a algumas horas aqui no nosso canal. A gente vai separar um vídeo único exclusivamente para falar sobre essa partida tão importante para o Vasco e a preparação para esse jogo. A gente separa mais esse Fala Gigante para falar sobre situações envolvendo o mercado da bola. Porque, olha, o Vasco ele em 2021, na Série B, depois de uma queda, ele faz uma grande reformulação. O Vasco em 2022, após ficar na Série B, ele faz uma grande reformulação. O Vasco no ano passado, após retorno à Série A, ele faz uma grande reformulação. Eu esperava, sinceramente, que após a reformulação que também foi feita nesse ano de 2024, o Vasco chegasse com uma base maior para 2025 e não tivesse a necessidade de reformular o grupo. Mas olha, fui surpreendido e creio que você também foi surpreendido, porque o Vasco vai precisar passar por uma grande reformulação e passará.
Nomes como Lucas Piton, nomes como Léo Pelé, nomes como Maicon, nomes como Matheus Carvalho, nomes como Galdames, Rossi e muitos outros atletas não ficarão no Vasco para 2025, sairão do Vasco da Gama e novos jogadores precisarão ser contratados. Isso já está acontecendo com cada vez mais intensidade nos bastidores da nossa colina histórica, essa situação envolvendo as saídas. O Galdames hoje é um atleta que tem contrato até o final do ano, não irá renovar com o Vasco, já tem conversa aí com a Universidade do Chile para uma saída, né? Já que ficará livre no mercado. O Rossi também não fica. O Piton vem recebendo sondagem do mercado italiano, né? Roma, Lazio e alguns outros clubes estão interessados na compra do lateral esquerdo Lucas Piton. Tem uma multa rescisória no valor de 9 milhões de reais, algo em torno aí de 60 milhões, aliás, 9 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais. A situação do zagueiro Léo, ela tá praticamente não, ela tá insustentável, tá? O Léo, assim, tá de fato praticamente já fora do Vasco da Gama. Internamente, entende-se que o próprio Léo não tá satisfeito mais em vestir a camisa do Vasco. Hoje, o Léo é um jogador que já não vê mais condições em permanecer no clube para a temporada de 2025. Informações aí que tivemos é que internamente, até mesmo, né, o Léo ele se sentiu muito exposto. O zagueiro Léo, ele se sentiu exposto no Vasco da Gama. Um jogador que se tornou em determinado momento da temporada de 2023 e até em determinado momento da temporada de 2024 capitão do Vasco da Gama, uma imagem que tem que ser de imposição, de respeito, passou a ser uma imagem assim, apagada, completamente apagada e sem moral. Informações aqui, desde aquele episódio do comediante que dentro, né, de uma comemoração do Vasco de 126 anos, debochou da cara do Léo, dali pra cá, o Léo ele só desceu ladeira, né? Foi realmente a gota d'água da passagem do Léo pelo Vasco da Gama. Isso acabou prejudicando muito o clima do Léo dentro do vestiário, dentro do nosso Cruz Maltino. O próprio jogador não sente mais o mesmo prestígio que sentia antes no Vasco da Gama, nem internamente, nem por parte da torcida. Informações é que até no dia a dia a gente vê o Léo muito cabisbaixo, muito assim, realmente infeliz no Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. A influência positiva que ele possuía dentro do grupo, aquela responsabilidade que ele tinha de no vestiário chamar a palavra para si, falar com os atletas, cobrar desempenho, querer ver mais, já não está sendo mais vista no Léo, fora e dentro das quatro linhas. Nesse momento já houve a conversa entre o Vasco e o zagueiro, é claro, para definir o futuro do jogador. O atleta considera que o ponto final já foi dado no Vasco e ele precisa hoje viver novos desafios na sua carreira. Mesmo diante disso tudo, informações é que o Léo tem uma grande gratidão. O próprio Léo, em diversos momentos, ele já falou que o Vasco foi o clube no qual ele mais se identificou. Então ele tem muito carinho, ele tem muito amor pelo Vasco, mas entende de que hoje, nesse momento, não há mais condições de uma permanência. Então, Léo vai sair. Se é pro Palmeiras, se é pro Bahia do Rogério Ceni, se é pro Cruzeiro do Diniz, assim, não sabemos. O certo é, o Léo hoje é um atleta que não fica no Vasco para 2025. Se vai sair com um consenso, né, da diretoria e do jogador, uma saída sem envolver valores, ou vai ser uma venda milionária, vai depender aí desses próximos dias. E também, além do Léo, o Vasco ele quer fazer dinheiro com o Ryan. O Vasco ele quer fazer dinheiro com o Piton. O Vasco ele quer fazer dinheiro também com o Matheus Carvalho, tá? Matheus Carvalho que, sinceramente, para mim foi um achado do Vasco da Gama. Um jogador em que o Vasco ele contrata, né, junto ao Náutico lá no início do ano passado. Um jogador que boa parte da torcida até em um determinado momento criticou muito. Até que o Vasco ele pagou 2 milhões de reais pela compra. Assinou um contrato com o Vasco de exatamente 4 anos, até o final de 2027, e que nesse momento é até titular do Vasco da Gama, né? Um jogador canhotinho de 22 anos de idade, muito jovem. Creio que o Matheus é um jogador com potencial gigantesco. Acho que ele tem muito a evoluir ainda na sua carreira, mas talvez dentro do Vasco ele já tenha chegado ao seu limite. Eu vejo o Matheus Carvalho nesse sentido. É um atleta que já chegou ao seu limite dentro do Vasco. Tá precisando também respirar novos ares. Eu acho que o Matheus Carvalho tem tudo para virar um jogadoraço, tá? Virar um jogadoraço mesmo. Não craque, o Matheus Carvalho não é craque, mas é um bom jogador. Um jogador que pode conquistar um mercado médio no futebol europeu, evoluindo, saindo um pouquinho daqui, tendo talvez boas peças ao seu redor, ele vai desenvolver e se tornar um grande atleta. Hoje não é. E acho que jogador do nível do Matheus Carvalho, talvez para o elenco do Vasco, não tá bom. Porque a exigência da torcida hoje está muito alta.
A pressão hoje para cima de jogadores estão muito altas. E o Vasco hoje ele precisa, e é importante essa diretoria do Vasco entender, precisa de jogadores prontos. Porque jogadores prontos eles vão ter condições até de sustentar a pressão. Jogadores em evolução com qualidade para evoluir, que é o caso para mim do Matheus Carvalho, é o caso para mim do Juan Esforza, é o caso para mim do Ryan, não vão dar certo no Vasco, porque o Vasco ele não vai dar espaço para isso por conta da pressão que hoje se vive internamente no nosso Cruz Maltino. E o Matheus Carvalho é esse jogador, um atleta com muita minutagem, 47 jogos na temporada de 2024, ou seja, foi uma peça muito importante, uma peça que na minha opinião até se destacou, e é um jogador que nesse momento vem realmente ganhando e despertando interesse em alguns clubes mundo afora, né? Informações é que nesse momento um clube da MLS, ou seja, Major League Soccer, o futebol norte-americano, está interessado na compra dos direitos econômicos de Matheus Carvalho. Esse time é o Sporting Kansas City. Informações é que esse clube norte-americano enviou alguns olheiros para São Januário para entender quem é Matheus Carvalho. Todos os olheiros que foram enviados ficaram espantados positivamente. Informações aí até do jornal MLS Multiplex é que a atuação do Matheus Carvalho foi vista como muito boa. E o entendimento hoje dos olheiros desse clube Sporting Kansas City é de que Matheus Carvalho é um achado raro do futebol brasileiro. Um jogador de 22 anos, considerado jovem, com muito espaço para crescer, com habilidades defensivas, com capacidade de transição de bola no meio-campo, atributos que no futebol norte-americano farão com que ele se saia muito bem. Então essa é a situação hoje. Matheus Carvalho, volto a repetir, gente, é um jogador que está despertando a atenção do mercado norte-americano. E também ao mesmo tempo, eu volto a repetir o que eu falei, eu acho que o Matheus Carvalho tem tudo para se tornar um jogadoraço. Hoje, porém, para o Vasco da Gama ele não está bem, não está legal e não será uma peça importante. Além disso, também o próprio jornal traz a informação de que, nesse momento, o Sporting ele vai vir com tudo para cima do Vasco da Gama pela compra dos direitos econômicos do Matheus Carvalho. O Vasco, ele, de acordo com o próprio jornal, se entende que precisa de dinheiro por conta da situação financeira bem complexa. E também, além disso tudo, o Matheus Carvalho, o jornal próprio cita que é uma peça titular do Vasco, ou seja, uma peça importante para o Vasco da Gama. E a saída do Matheus Carvalho, como diz esse jornal, seria muito complicada no processo de reformulação que o Vasco vive para 2025. Então, assim, internamente, o próprio jornal entende que será difícil tirar o Matheus Carvalho do Vasco da Gama e terá que oferecer um grande dinheiro por conta da importância que o Matheus tem para o Vasco. Deixe eles pensarem que é exatamente dessa forma. O Matheus tem a sua importância, mas também não é esse jogador assim como o jornal MLS Multiplex cita. E o último parágrafo é assim, ó. No final das contas, tudo se resume à oferta. Se o Sporting KS vier bater a porta com um cheque gordo e bônus atraente, talvez seja a hora de deixar o garoto abrir suas asas. Mas se a oferta não surpreender o Vasco, dobrar a aposta em Matheus Carvalho e construir no torno dele pode ser a jogada mais inteligente para o futuro do clube. Então, essa é a situação de Matheus Carvalho. Volto a repetir. Matheus Carvalho é um jogador importante e tem muito lugar de crescimento, mas o Vasco precisa vender atletas, precisa vender ativos. Alô? Sporting Kansas City, 10 milhões de dólares, já leva, eu ainda dou beijinho e levo ao aeroporto. É uma peça de crescimento, mas eu acho que com uma oferta boa é impossível resistir. Ali algo em torno de 6, 7 a 10 milhões de dólares já pode liberar o jogador para bater as asas e voar e trazer, volto a repetir também, um atleta mais pronto para dentro da nossa colina histórica. Show? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários se você concorda com essa venda de Matheus Carvalho. E para continuar aqui o vídeo, como a gente trouxe, né, um vídeo mais sobre o mercado, informação que tivemos ontem à noite, Zé Gabriel, volante que tem contrato com o Vasco até o final de 2025, foi emprestado no meio dessa temporada para o Coritiba, tem contrato de empréstimo com o Coxa até o final desse ano, não deverá voltar ao Vasco na próxima temporada, tá? Coritiba pretende ficar com o Zé Gabriel, já iniciou contatos com o Vasco da Gama pela permanência do jogador, e nesse momento a informação e a expectativa é que o Zé Gabriel fique no Coritiba até o final de 2025, ou seja,
até o momento em que seu contrato com o Vasco for encerrado. Essa é a expectativa, que o Zé Gabriel não retorne, né, para se reapresentar ao CT Moacir Barbosa no início do ano que vem. E realmente parece que Vasco e Zé Gabriel fecharam nesse momento um grande ciclo de alguns anos, né? O Zé Gabriel que chegou no Vasco para disputar a Série B de 2022. E nesse momento, né, realmente estará de saída do nosso Cruz Maltino. Fechado? Deixa a sua opinião também, se você acha que é bom realmente liberar o volante Zé Gabriel. E para fechar o vídeo, fala sobre informação envolvendo o mercado da bola, envolvendo interesse no caso do atacante Guilherme. Informações que o portal UOL, portal muito renomado, muito respeitado, com muitas informações, é de que Guilherme, artilheiro do Santos, nessa temporada aí de 2024, temporada que o Santos jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, ele que é um ponta tanto esquerda quanto direita, um jogador aí, até na minha opinião, bom de idade, 29 anos, destro, de 1,78m, 70 quilos, que teve 13 gols e 10 assistências em 43 jogos, está na mira do Vasco da Gama. Esse atleta que iniciou a sua carreira no futebol no Grêmio, passou pela base do Grêmio, passou profissionalmente por Botafogo, Chapecoense, Coxa, Sport, voltou ao Grêmio no ano de 2022, tem passagem também pelo futebol da Arábia Saudita, mas fez no Santos exatamente nessa temporada de 2024 uma das suas melhores temporadas. Só fica atrás da temporada dele em 2019 com a camisa do Sport, quando em 49 partidas ele marcou 21 gols e deu 6 assistências. Então assim, o Guilherme não é um jogador novo. Para quem acompanha um pouquinho de futebol, sabe quem é esse atleta. Rápido, habilidoso, de mano a mano, quebrador de linhas. Um ponto que hoje falta muito no Vasco, né? E a informação é que esse jogador que está valorizado pela boa temporada que fez com a camisa do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, vem despertando o interesse de alguns clubes. Nesse momento, informações é que aqui do Brasil, o Vasco da Gama e o Cruzeiro se interessaram por ele, além também de alguns outros clubes do futebol brasileiro, além também do mercado da Arábia Saudita e do mercado japonês. Foram atrás do Santos pela compra dos direitos econômicos do jogador. O Santos entende que esse atleta é um jogador com mercado. O valor de mercado dele hoje está em 1 milhão de euros e exatamente por conta disso o Santos entende também que pelo fato dele ter um contrato longo com o Santos, o contrato do Guilherme com o Santos vai até o final de 2026, o Clube Paulista vai ouvir propostas para fazer caixa. O Santos quer fazer caixa, tem problemas financeiros e vai ouvir propostas sim para entender a possibilidade de venda do jogador. Jogador importante para o Santos nessa temporada de 2024, um atleta que sinceramente eu gosto. Acho que poderia ajudar o Vasco da Gama, não para ser um titular absoluto, mas para compor a posição. Importante lembrar, a gente vai ter o Adson no início do ano, mas o David ele só volta lá no meio do ano que vem. Uma peça que o Vasco vai perder durante todo o primeiro período do Brasileiro. O Brasileiro vai começar em março de 2025. Então assim, o Vasco ele precisa sim ir ao mercado por um ponta. O Adson volta, mas não teremos o David. Então assim, Guilherme talvez seja realmente uma boa opção. E o Vasco já fez aí os primeiros contatos, já sondou, né, o jogador. Fechado? Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo, tá? Desse sabadão. Já já estaremos de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como é claro, sempre falamos aqui, saudações vascaínas.